João capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 42. Está escrito: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Donde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu sou, eu que falo contigo. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. E o que colhe, recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Porque assim o que semeia, como o que colhe, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles.
E ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oremos, irmãos. Pai, te pedimos que reveles a tua santa palavra ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, para podermos compreender o significado da tua mensagem. Senhor, que a tua palavra caia como preciosa semente em nossos corações essa noite e produza fruto, e produza vida e vida eterna. É a nossa súplica, a nossa oração que dirigimos a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Capítulo 4 aqui de João narra essa conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. E o cerne da mensagem é a forma com que Jesus faz evangelização. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre evangelização. Sobre o poder que há no testemunho do cristão. A Bíblia de Estudo Thompson classifica Jesus nesse capítulo como o conquistador de almas. Nós temos que ser conquistadores de almas. Temos que conquistar almas para o reino de Deus. Essa expressão, conquistar almas, está bastante associada à evangelização. É isso que nós temos que olhar para esse texto de João 4 e procurar entender. Como é que Jesus evangelizava? Quais obstáculos que existem à evangelização? E como que nós devemos nos portar diante desses obstáculos? Há alguma resistência? Há alguma resistência social? Há alguma resistência cultural? Há alguma resistência pessoal no um a um? Quais são essas possíveis resistências? E o que é que Jesus faria em nosso lugar? É o que o texto nos ensina. Primeira coisa que nós podemos perceber quando tratamos do assunto evangelização é a preocupação numérica. É isso que João faz nos versículos 1, 2 e 3, quando ele dá esse prólogo à passagem de Jesus com a mulher samaritana. Ele diz que Jesus vai da Judéia, da região sul, à Galiléia, para evitar um conflito entre ele e os judeus. Qual era esse conflito? O fato de Jesus estar fazendo mais discípulos do que João Batista. Isso estava incomodando, primeiramente, os discípulos de João, está lá no capítulo 3, versículos 22 a 36, os próprios discípulos de João vão questionar João Batista por que é que Jesus estava ganhando mais proeminência, ao que João diz assim: ele é o noivo, eu sou amigo do noivo. O noivo e a noiva são um do outro, e o amigo se alegra. Agora convém que ele cresça e eu diminua. Então, os primeiros a ficarem incomodados com o crescimento dos discípulos de Jesus foram os discípulos de João Batista, mas também os fariseus, porque os fariseus eram aqueles que ensinavam a lei ao judeu comum. Eles eram os judeus mais ortodoxos, os religiosos mais ortodoxos. E a proeminência de Jesus incomodou a eles. Há 2 problemas relacionados com números que atrapalham a evangelização e o crescimento natural da igreja. O primeiro deles é a numerolatria, é quando nós adoramos os números, quando o crescimento é crescimento a qualquer custo, quando esse crescimento é desordenado, quando o crescimento é um fim em si mesmo. Então existem inúmeras igrejas, inúmeras religiões que estão completamente descaracterizadas de um evangelho solene e verdadeiro, a fim de produzir crescimento. Então você encontra por aí balada gospel, você encontra por aí festa junina gospel, etc, uma série de coisas. Por quê? Porque o crescimento é um fim em si mesmo. O importante é que cresça, o importante é números. Isso é um problema. Nós não podemos adorar os números, nós não podemos imaginar que números significa tudo. Mas existe um outro problema, e é o extremo oposto desse, que nós também temos que nos blindar muito, que é a numerofobia. Se por um lado existem aqueles que adoram os números, que tratam os números como objetivo,
Existem aqueles que temem os números. Então é um medo que o crescimento seja ruim para a comunhão da igreja, que o crescimento seja ruim para a doutrina da igreja. Então a igreja se fecha para novos membros, se fecha para os visitantes. Ela se sente um clube confortável com aquelas pessoas que fazem parte dela. Essa igreja não produz crescimento. Se a outra produz crescimento desordenado, a outra não produz crescimento nenhum, porque ela teme receber os novos membros, os novos visitantes. Ora, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Paulo compara a igreja a um corpo humano, o corpo do qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E como um corpo é um organismo vivo e tudo que é vivo cresce naturalmente. Planta é viva? Cresce. Bicho é vivo? Cresce. Gente é viva e cresce. O corpo de Cristo é vivo e cresce, mas é um crescimento natural. Quando Cristo é a cabeça, quando a igreja está ligada em Cristo, como um ramo ligado à videira, como um membro ligado ao corpo, então cresce saudável e segura. Lembra que quando nós estudamos em Efésios a respeito de ligados à cabeça que é Cristo, crescendo ordenadamente, eu disse que crescimento é bom, mas quando é ordenado, porque câncer também cresce e não é bom, só que aí é desordenado. Só que também nós não podemos nos tornar atrofiados, nós não podemos nos tornar estéreis e não cresce nunca. Esses dois problemas, a preocupação com números. Os discípulos de João Batista falaram, peraí, agora ele tem mais discípulos do que o Senhor, mestre. E o João Batista fala, ele é o noivo, é ele que importa, que ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, é hora de vocês que me seguem pararem de me seguir e ir seguir ele. E os fariseus preocupados, agora essa seita está crescendo, agora esse Jesus Cristo está deturpando a nossa fé. Não se preocupe com os números, se preocupe com a saúde da igreja. Tudo que é vivo e saudável cresce, e cresce ordenadamente. Versículo 4 nos diz, era-lhe necessário passar por Samaria. E esse versículo é a chave da passagem. Jesus, querendo então evitar o conflito com os fariseus, ele retira-se da Judéia para a Galiléia. O caminho mais curto da Judéia ao sul para a Galiléia ao norte, levava 3 dias e passava pela Samaria. Porém, os judeus evitavam esse caminho, porque era um caminho perigoso, porque existia uma certa inimizade entre judeus e samaritanos. Isso geralmente fazia os judeus escolher um caminho mais longo, contornando o Rio Jordão. Quando o texto nos diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria, não é porque Jesus estava com pressa, porque era-lhe necessário correr o risco do caminho perigoso para pegar o caminho mais curto. Era-lhe necessário passar por Samaria porque havia um propósito de Deus em cumprir-se ali. Deus havia determinado a salvação dos samaritanos, por isso era-lhe necessário passar por Samaria. Isso é muito importante. Todo o texto está baseado no fato de que essa mulher e essa cidade é Samaria. No capítulo 3, nós vimos Jesus conversando com um homem, fariseu, membro da corte do tribunal dos judeus, Nicodemos. E agora nós vemos Jesus conversando com uma mulher, e é samaritana, é de um povo inimigo do povo judeu. E aqui começam então os obstáculos para o evangelismo. Versículos 5 a 9 conta então como é essa chegada de Jesus a Samaria. Ele chega a um poço que pertencia a Jacó, de propriedade dos samaritanos, e ele encontra-se ali com essa mulher. Então nós percebemos que existem inúmeras barreiras que nós vamos encontrar se nós quisermos conquistar almas. E aqui o texto destaca algumas. Primeiro, costumes. Há barreiras culturais, há costumes que precisam ser ultrapassados. Jesus, como um rabino, não deveria dirigir-se a uma mulher, porque isso seria mal visto. Ainda mais uma mulher samaritana, ainda mais uma com a reputação que essa tinha, que nós descobrimos logo há pouco. Hoje, quais são as barreiras culturais? Quais são os costumes que nos impedem
de levar o evangelho aos pecadores. E eu quero dizer para vocês, há barreiras culturais, sim. Existe um estereótipo do crente na mente do não crente lá fora, que ele não quer virar crente porque ele acha que ele vai ficar um bitolado, porque ele acha que ele vai ficar um alienado. Mas isso não é verdade. O evangelho não coloca um cabresto em ninguém. O evangelho não aliena ninguém da realidade. Ao contrário, o evangelho nos revela a realidade. E essas barreiras culturais precisam ser quebradas. Segunda barreira que existe, além dos costumes, Jesus, um rabi, não era costumeiro, não era correto ele conversar com uma mulher. Existe uma barreira bastante patente nesse texto, que é o preconceito. A mulher diz assim: como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? E João até explica lá no versículo 9 qual era a causa desse desconforto todo. É que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. O que é se comunicavam? Significa que jamais um judeu beberia do jarro da mão de um samaritano. É um preconceito racial aqui. Existia uma inimizade racial entre judeu e samaritano. Quando nós pensamos em preconceito racial no Brasil, logo vem aquela ideia que para nós é importada dos Estados Unidos, que é segregação racial, preto e branco. Eu que sou cor de papelão assim, não tenho problema nenhum para falar do assunto, certo? Que não sou nem preto nem branco. Acontece que, graças a Deus, isso é muito bom para nós, no Brasil nunca houve segregação racial. Nos Estados Unidos, pasmem, na África do Sul também, existia lugar, o ônibus era dividido entre lugar de pessoa branca e lugar de pessoa colorida. Existiam escolas de pessoas brancas e escolas de pessoas coloridas. E hoje em dia ainda existe nos Estados Unidos igrejas de brancos e igrejas de pessoas coloridas. Estou falando coloridas porque esse é o termo que eles usam lá, né? Mas no Brasil nós não temos isso. Graças a Deus, no Brasil nós tivemos uma possibilidade cultural de criar essa miscigenação. Então um camarada que nem eu, lá em São Paulo é chamado de caboclinho, um caboclinho que nem eu, não é nem preto nem branco, não tem problema nenhum de comer, tomar uma água num copo de um preto, nem tomar água no copo de um branco. Mas aqui, quando nós pensamos nessa inimizade entre judeus e samaritanos, nós temos que levar o nosso pensamento a esse tipo de segregação. No lugar que um samaritano senta, um judeu não senta. O prato que um samaritano come, o judeu não come. Por que isso? Desde o exílio dos judeus que viviam no norte da Palestina, eles foram levados ao exílio pela Assíria. Porém, os assírios não levaram todos para cativeiro, eles deixaram alguns. E para que se perdesse a identidade nacional, eles trouxeram estrangeiros para morar no norte da Palestina. E os estrangeiros casaram-se com os hebreus que moravam no norte da Palestina. Aos filhos nascidos desses casamentos miscigenados, surgem os samaritanos. Então o samaritano, ele é um judeu híbrido, tá? Ele é um judeu, filho de judeu, com pagãos. O reino do sul, reino de Judá, ao sul da Palestina, foi levado cativo pela Babilônia. A Babilônia também não levou todos os cativos do povo, deixou os pobres na terra. Porém, os judeus manteram-se puros como identidade nacional. Eles não casaram-se com mulheres pagãs, nem deram os seus filhos, nem deram suas filhas para se casar com homens pagãos. Quando os judeus voltam do exílio na Babilônia, com Esdras e Neemias, os samaritanos querem uma unidade nacional de samaritanos e judeus. E os judeus os rejeitam porque eles eram miscigenados, porque eles eram mestiços.
Como uma forma de retaliação aos judeus, os samaritanos constroem um templo em Sicar, no Monte Gerizim, um templo para rivalizar com o templo de Jerusalém. Então eles disseram assim: vocês não querem? Se nós não somos seus irmãos, tudo bem, então nós temos o nosso templo, a nossa religião, a nossa pátria. E aí fica essa tensão, irmãos. É a mesma coisa que você imaginar hoje um árabe palestino e um judeu israelense. A mesma inimizade que existe entre um judeu israelense hoje e um árabe palestino existia naquela época. Ok? Então essa é a segregação. Existia um agravante também. Além da questão racial, da miscigenação, existia uma questão de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É uma religião que não é nem cristã, nem pagã. Isso acontece principalmente para nós hoje. O Espiritismo. O Espiritismo não é religião nem cristã e nem pagã. Os fundamentos do Espiritismo é paganismo. Reencarnação, mediunidade, adivinhações, etc. e tal. Mas, porém, se você for procurar literatura e se for procurar vídeos do Chico Xavier, por exemplo, que é o grande expoente espírita no Brasil, ele vai falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma religião sincrética, uma religião híbrida. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma religião sincrética, não é nem paganismo e nem cristianismo. Então, quais elementos pagãos que há no sincretismo romano? A oração do terço bizantino, por exemplo, do rosário. Nós vemos nos evangelhos Jesus dizendo: não orem como os pagãos que fazem orações repetitivas e pensam que por muito falarem é que serão ouvidos. E nós vemos a Igreja Romana que se diz cristã e fazem orações repetitivas com o rosário. Orar pelos mortos, interceder pela alma do morto, fazer súplicas e rogo pelo morto, é uma religião sincrética. Pastor, é só o espiritismo e o catolicismo romano que é sincrético? Não, tem muitas igrejas ditas evangélicas também que são. A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, ele fala assim para você: traz uma camisa do seu familiar que tem um vício, nós vamos dar o nó na camisa e vai amarrar esse trem aí. Isso é um sincretismo, Isso é uma mistura de mandinga com evangelho. Hoje existe muito disso. Você vai na Igreja Internacional da Graça, então lá tem a rosa ungida. Rosa ungida é um tipo de simpatia da Umbanda, mas é introduzida sob algum pretexto no Evangelho. Os samaritanos tinham uma religião híbrida. Eles diziam que adoravam o Deus de Israel, porém eles misturavam elementos dos cultos desses povos pagãos que se casaram com os hebreus ali em Samaria. Para nós, brasileiros, a realidade dos samaritanos é muito clara. A religião no Brasil é extremamente sincrética, extremamente híbrida. De cristianismo, de pagelança indígena, de animismo africano, de espiritismo francês. É facinho para o brasileiro, do brasileiro fazer uma simpatia aqui e acolá e domingo na igreja. Coisa mais comum que existe. Mas isso está errado. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus a esse respeito. Vamos lá então, versículo 7... Jesus chega e busca o contato, então. Ele diz assim para a mulher: dá-me de beber. Então Jesus usou aquela situação oportuna. Ele estava cansado da viagem, com sede, parou na beira de uma fonte, chega uma mulher com um balde para tirar água, ele diz: dá-me de beber. No meio-dia, a hora sexta aqui é o meio-dia, no sol quente, no meio de uma viagem de 3 dias, enquanto ele esperava os seus discípulos que foram comprar comida voltarem, ele faz o contato com a mulher. Nós precisamos estar atentos para todas as oportunidades que nós encontramos no dia a dia de falarmos de Jesus para as pessoas. Nós temos que ficar espertos. Quais são esses momentos oportunos? A pessoa vem reclamar da vida para nós. Vamos falar de Jesus. A pessoa vem nos pedir uma oração. Convida ela para orar junto. Isso é muito comum para nós. Primeiramente, a mulher tenta então um afastamento. Ela própria menciona esse preconceito que havia entre judeus e samaritanos, Como é que você, sendo judeu,
me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus lhe responde então, versículos 10 e 11, se tu conheceras. A resposta que Jesus dá à mulher coloca de lado a sua própria necessidade, a sede que ele tinha, e sugere para a mulher que ela tinha uma necessidade maior do que a dele. Uma necessidade mais profunda que só podia ser suprida e saciada se ela conhecesse o dom de Deus. Dom aqui é graça, é favor de Deus. Quem não conhece a graça, o favor de Deus, tem uma sede que é muito maior do que a sede do corpo. A mulher diz assim: Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem balde. Aonde que o Senhor vai tirar essa água viva? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Então a mulher achou presunçosa a oferta de Jesus. Assim também algumas pessoas vão achar presunção da nossa parte quando nós formos lhes falar de salvação. As pessoas vão achar que nós falarmos que elas precisam de salvação é presunção da nossa parte. Jesus diz para ela: olha, mulher, quem beber dessa água torna a ter sede. Você bebe agora, daqui um pouco tem sede de novo, amanhã você tem que beber de novo, e tem sede de novo. Mas a água que eu lhe der será uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus mostra a superioridade da água que ele oferece, se comparado à água do poço. E o jogo de palavras que Jesus faz aqui é muito importante. Jesus fala assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Aí nós ficamos pensando, água viva é aquele bichinho mole no mar, né? Se eu encostar me queima. Ou nós ficamos pensando, água viva é água da vida. Não, água viva é água corrente. O poço tem água parada, 30 metros de profundidade o poço de Jacó. A água lá embaixo está parada. Água viva é uma mina, que a água salta para fora. Jesus está falando para ela, a água que você tem é inferior à que eu vou lhe oferecer, porque a água que eu lhe der fará uma fonte que salta para a vida eterna. E a mulher, evidentemente, disse: dá-me dessa água então, Senhor, para que eu não mais tenha que vir pegar aqui no poço. Só que a mulher estava querendo uma água mesmo, uma mina d'água. Ela queria algo que facilitasse a vida dela. Ela não queria ter que pôr o balde lá 30 metros de profundidade e depois içar ele para cima cheio, pôr no cântaro, meter o balde, içar, pôr no cântaro. Ela queria, se tiver uma mina no quintal da minha casa, facilitou. Muitas pessoas pensam que o evangelho é isso. Ai, pastor, se eu for na igreja, Deus vai curar meu familiar. Ai, pastor, se eu for na igreja, Deus vai restaurar meu casamento. Ai, pastor, se eu for na igreja, Deus vai prosperar o meu negócio. Não! Você não tem que vir na igreja esperando que Deus cure seu parente, esperando que Deus conserte seu casamento, esperando que Deus prospere o seu negócio. Você tem que vir até Jesus porque você precisa de salvação. E aí sim, Jesus pode curar, Jesus pode abençoar, Jesus pode prosperar, Jesus pode todas as coisas. Mas não é esse o objetivo, não é esse o motivo da procura. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais que vir tirar do poço. Eu prefiro uma fonte. Irmãos, quando nós estamos falando do evangelho para as pessoas, chega uma hora que nós precisamos expor a ferida. Chega uma hora, inevitavelmente, que nós já fizemos o contato, já vencemos os preconceitos, já vencemos barreiras culturais e de costumes, já conquistamos a confiança da pessoa no diálogo e nós vamos ter que falar para ela que ela é pecadora e precisa de Jesus. Ela necessita do dom de Deus, porque a menos que eles reconheçam que são pecadores, não vai haver arrependimento. A menos que reconheçam que são pecadores, não vai haver confissão e, portanto, não vai haver salvação. Jesus expõe o estado daquela mulher quando ele diz assim: chama o teu marido. Você quer uma fonte? Chama o teu marido e vem aqui. E ela lhe diz: Senhor, eu não tenho marido. E ele diz: falou a verdade, porque tiveste 5 maridos. Jesus poderia ter dito assim: você disse a verdade, realmente você não tem marido. Você vive com um homem que não é seu marido.
Mas Jesus não disse isso. Jesus disse, falou a verdade, não tem marido. Tiveste 5 e vives agora com um homem que não é teu marido. Então essa mulher foi casada 5 vezes. Talvez ela foi viúva algumas vezes, mas certamente em meio a esses 5 casamentos, algum divórcio houve. E agora ela estava vivendo com um homem, concubinado, não casado. Isso é muito importante. Hoje nós vivemos num mundo, num Brasil, numa cultura em que o casamento é banalizado, em que não há valor no casamento. E há pouco entendimento sobre o real significado de casamento. Casamento é um contrato perante a sociedade. Casamento não é a festa. Casamento não é a celebração religiosa. Casamento é o papel. E se não tem papel, não tem casamento. Morar junto não é estar casado. Casar é assinar o papel. Porque casamento é um contrato diante da sociedade, de que tudo que eu tenho é dela, tudo que ela tem é meu. Isso é casamento. E Jesus está dizendo para aquela mulher, você foi casado 5 vezes, mas agora você está morando com um homem. Isso não é casamento. Irmãos, é como uma ferida. É como uma ferida que está ali abafada, sufocada, inflamada. E quando eu exponho, fede. Quando eu exponho, é repugnante. Só que se não expor, se não lavar a infecção, não cura nunca. E falar de pecado é mexer em ferida. Precisa expurgar a infecção, tirar aquela podridão, senão não cura. Chega uma hora que na conversa com o pecador nós precisamos falar. Você precisa de arrependimento, você precisa de salvação, você precisa abandonar o seu pecado. E aí entra uma outra barreira, a barreira religiosa. Então, diante daquele sinal, a mulher diz, o Senhor é um profeta, porém um conflito dentro dela. Esse homem é um profeta de Deus, só que eu já sou religiosa, eu tenho uma convicção religiosa. E ela fala, olha, nós samaritanos adoramos aqui nesse lugar, no Monte Gerizim, e vocês dizem que é lá em Jerusalém que deve ser adorado. Da mesma maneira que a mulher faz esse afastamento, quando nós falarmos do pecado a muitos, eles também dirão assim, mas eu já vou na igreja, eu já sou religioso, eu já tenho minha fé. Algumas pessoas pensam que essa mulher quis desviar o assunto. Outras, porém, e eu concordo com essas outras, entendem que a mulher quis tirar de Jesus a resposta desse conflito dentro dela. O Senhor é um profeta de Deus. O Senhor está me oferecendo algo que é o dom de Deus. O Senhor sabe do meu estado e do meu pecado. Porém, eu sou samaritana. E nós adoramos nesse lugar, nessa religião, nessa fé. E vocês adoram em Jerusalém, é outra religião. Jesus responde para ela, versículo 24. Nem aqui, nem em Jerusalém. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus mostra para a mulher que essas questões religiosas são irrelevantes. O lugar é irrelevante. Nem aqui, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Qual o significado disso que Jesus disse? Em espírito e em verdade. Em espírito significa de forma íntima, sincera, profunda, com o Espírito. Compara isso com o nascer do Espírito. É uma experiência profunda, viva com Deus. E em verdade significa da forma correta, como está na Escritura. Nós já comentamos a respeito disso. O culto a Deus precisa ser solene. O culto a Deus precisa ter reverência. Porém, solenidade demais, reverência demais, transforma o culto em luto. Não existe nada mais solene do que um velório. E o culto não é um velório. Porém, nenhuma reverência, nenhuma solenidade não é culto. Os judeus tinham verdade. Eles sabiam que eles adoravam. Os samaritanos adoravam em espírito, mas sem verdade. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Não pode ser uma solenidade mecânica, um compromisso de domingo à noite, que a gente vem aqui participar de um rito. Aí não tem espírito.
Mas também não pode ser uma coisa sem pé nem cabeça, sem ordem e decência, sem começo, meio e fim, porque aí não tem verdade. Em espírito e em verdade, com sinceridade, com experiência, mas com solenidade, com reverência. A mulher diz: quando vier o Messias, Senhor, ele vai explicar tudo isso daí. Ao reconhecer que Jesus era um profeta, a mulher confessa para ele que confiava na vinda do Messias. Senhor, eu sei que vai vir o Messias, e quando ele vier, ele vai tirar essa teima, ele vai explicar para nós como vai funcionar essa coisa. E Jesus diz assim: eu sou, eu que estou falando com você. Versículo 28 a 30, mostra então o que a mulher faz. As palavras que Jesus aplicam aqui, eu sou, eu que falo com você, impressionam aquela mulher, convence ela. Os discípulos chegam, existe um desconforto meio velado, diz que eles se maravilharam, se admiraram que ele estivesse conversando com uma mulher, aquela barreira cultural, aquele costume, mas ninguém ousou dizer que o senhor estava conversando com ela. A mulher então deixa o seu cântaro e vai para a cidade, versículos 28 a 30. A mulher sai, deixa cântaro e tudo, ela é tomada profundamente de uma convicção de evangelismo. Ela está completamente convicta de que Jesus é o Messias. Vocês se recordam lá no capítulo 1, quando Jesus chega para André e para Simão, depois para Tiago e João, depois para Felipe e Natanael? O que um diz para o outro? Achamos o Messias, é Jesus de Nazaré, vem e vê. Depois Felipe para Natanael, achamos aquele de quem Moisés e os profetas diziam, é Jesus de Nazaré. Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe fala: vem e vê. A mesma coisa a mulher fala no versículo 29, venham e vejam o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, não é este porventura o Messias? E nós também precisamos testemunhar, precisamos falar de tudo que Jesus tem feito em nossas vidas, precisamos falar de qual era o nosso pecado e como Jesus nos salvou do nosso pecado, precisamos falar de como era a nossa adoração, a nossa religiosidade e como agora nós adoramos em espírito e em verdade, porque evangelização é isso. Não existe um cursinho de evangelização, não existe um treinamento de evangelização. Por mais que se proponham métodos são métodos. Deus não unge métodos, Deus unge homens. E a experiência que o homem tem com Cristo é o melhor método de evangelização. É quando eu realmente fui salvo dos meus pecados, é quando realmente eu fui salvo da minha vã religiosidade, e quando eu adquiri uma experiência viva, em espírito e em verdade com Cristo. Quando eu falo disso para os pecadores, isso é evangelização. Veja a progressão da mulher. Primeiro ela disse: tu és judeu. Depois ela disse: és tu maior do que Jacó? E depois ela fala: vejo que és profeta. E aí agora ela diz assim para os moradores daquela cidade: ele é o Messias. A evangelização faz isso. Ela quebra as barreiras, os costumes, os preconceitos. Ela produz vida e produz testemunho. Nós vamos dizer: ele é o Messias, ele é o Salvador. Só que agora que você ouviu isso, você precisa pôr em prática. Agora que você sabe o que é adorar em espírito e em verdade, você precisa pôr isso em prática na sua vida. Agora que você sabe que contar o seu testemunho de salvação é evangelismo, você precisa pôr em prática. No meio de uma saia justa, meio sem jeito ali na situação, versículo 27 mostra isso, os discípulos oferecem comida para Jesus. Fala: mestre, come alguma coisa. E Jesus fala assim: eu tenho uma comida melhor do que qualquer banquete, que é praticar a obra de Deus. Praticar a obra de Deus, praticar o testemunho, praticar a evangelização. É interessante como Nicodemos não entendeu o que Jesus quis dizer com nascer de novo. A mulher não entendeu o que Jesus quis dizer com água da vida.
Os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com uma comida que é melhor do que a que vocês podem me oferecer. Jesus diz assim para nós, ele disse aos discípulos e diz para nós essa noite, versículos 35 a 38, preparem-se, há uma colheita. E eu quero dizer isso para vocês, preparem-se que há uma colheita. Preparem-se para a colheita. Sejam prontos e atentos, porque há uma colheita. Enquanto os samaritanos vinham ter com Jesus, eles vinham para falar com o mestre, Jesus diz assim aos seus discípulos, levantem os seus olhos. Vocês não dizem que há 4 meses até a colheita? Eu, porém, digo, olhem, os campos estão brancos, prontos para ser colhidos. Eram samaritanos vindo lá longe. A mulher pregou aqueles homens, e aqueles homens creram em Jesus. E eles foram ter com Jesus. Quem plantou? Jesus. Quem colheu? Os discípulos. Um planta e outro colhe. Quem dá testemunho, planta. Quando você fala da sua experiência de salvação com pecadores, você está lançando uma semente de arrependimento, de graça, de fé, de salvação. Você planta. No seu local de trabalho, na sua casa, na sua família, no seu evento social, você compartilha a sua experiência de fé, de salvação com pecadores. Outro colhe. No momento oportuno, essas pessoas que há um tempo atrás ouviram de Cristo, têm a oportunidade de vir, confessar o nome do Senhor e se tornar um cidadão do céu, um membro do corpo. Um planta e outro colhe. Finalmente, o versículos 39 a 42 diz para nós que os samaritanos creram. Esse é o poder do testemunho. Olha o testemunho daquela mulher. Há pouco tempo atrás, ela era uma mulher samaritana. E isso tem uma carga negativa muito grande, essa afirmação. Uma mulher que tivera 5 maridos e agora vivia com um homem que não era seu marido. Mas agora ela é uma missionária. Agora ela tem um testemunho. Agora ela foi salva do seu pecado. Agora ela sabe o que é que Deus espera, em espírito e em verdade, daqueles que o adoram. E ela fala disso. E essas palavras são poderosas. Não é a mulher que é poderosa, são as palavras que são poderosas. Não é a mulher que é eloquente, não é ela que é bem articulada, é o que ela diz que é poder. E por causa desse testemunho, aqueles homens creram e eles vieram a Jesus. Você vai contar o testemunho de salvação e você vai dizer: venha ver aquele que me salvou, venha ver Jesus que me salvou, venha ver Jesus que me revelou tudo que eu tenho feito, que curou a ferida do meu pecado. Ele é o Messias. Eu desejo, irmãos, que vocês saiam aí fora hoje e que vocês contem tudo que Jesus tem feito na vida de vocês, como Ele saciou a sede de vocês, como Ele lhes deu água viva, água que salta para a vida eterna, que é o seu Espírito Santo. Como diz a Escritura, aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Como Ele te salvou do seu pecado, como Ele abriu a ferida, como Ele mostrou o seu erro, como Ele te constrangeu a arrepender-se, a confessar e abandonar o seu pecado. Os pecadores crerão, porque eles têm sede. Porque quando você lhes disser que você sabe onde tem água viva, eles vão dizer assim: dá-me dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui beber. Eles crerão. E porque eles crerão, nós precisamos nos preparar para uma colheita. Vai entrar por essa porta samaritanos. Vão entrar por essa porta, estereótipo de gente samaritana, gente segregada, gente que não vem cheirosinha, perfumada como nós somos, que não tem bons modos, bons costumes como nós pensamos que temos. E nós precisamos ver
que eles estão prontos para ser colhidos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. A partir de amanhã, saia lá plantando. Um homem lança semente no seu quintal e ela não nasce no dia seguinte. Nem tampouco ele tem poder de pôr a mão no broto e puxar ele para cima. O homem lança a semente no seu quintal e ela cresce sem ele saber como. Apenas fale do seu testemunho com os pecadores. Você não tem poder de produzir salvação em ninguém, mas isso é natural, porque a semente do seu testemunho é vida. E se ela cair no coração dos pecadores, ela produz vida. Plante hoje, plante amanhã, plante todos os dias. Não deixe passar um pecador por você sem que você fale do que Jesus fez na sua vida. Porém, volte e prepare-se para que você receba esses pecadores, porque eles entrarão por essa porta, eu creio. Prepare-se. Nós temos que estar preparados para receber samaritanos, excluídos, segregados, marginalizados, porque são esses que Jesus quer salvar. Eu creio, irmãos, que os pecadores crerão, e eles também dirão que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias e o Salvador do mundo. Se coloque em pé que eu quero orar com você nesse momento. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense nesse instante numa pessoa que não conhece a Cristo. Pense numa pessoa que ainda não é cristã. Eu quero te desafiar a falar do seu testemunho de salvação a essa pessoa essa semana. Talvez as pessoas sejam membros da sua família, talvez seja um colega de trabalho, talvez seja um amigo, talvez seja alguém aqui da nossa cidade, daqui de perto ou de muito longe, mas hoje nós não temos mais distância, hoje nós temos telefone, WhatsApp, internet. Pense nessa pessoa que não conhece a Jesus. Você precisa plantar uma semente preciosa no coração dela. Não espera chegar até terça, quarta, quinta, sexta-feira, não. Se for possível, faça isso hoje mesmo. Se não, amanhã logo cedinho. E se não for possível amanhã logo cedinho, quanto antes. Testemunhe, fale da sua experiência com Jesus. Eu quero orar por você e por essa pessoa. Pai, oramos a Ti nesse instante. Nós cremos no poder da Tua santa palavra. Nós cremos que o Senhor está comprometido com o Seu Evangelho. O Senhor é dono da obra. O Senhor é dono da plantação. O Senhor é quem produz crescimento e vida. Senhor, te peço, dá em nossas mãos agora uma preciosa semente, um testemunho, Senhor, de salvação verdadeiro, vivo, eficaz. Senhor, dá-nos oportunidade, ocasião, para falarmos da nossa salvação com um pecador essa semana. Senhor, eu te peço pela vida desses meus irmãos, que eles sejam ousados, que eles sejam, Senhor, intrépidos, que eles vençam, Senhor, a covardia, a timidez e fale do poder que o Senhor tem dado a eles, da salvação que o Senhor tem manifestado neles, que eles compartilhem, Senhor, essa fonte de águas vivas com outros pecadores. Eu te peço, ó Deus, dá-nos humildade, dá-nos capacidade de nos prepararmos para recebermos esses pecadores aqui no nosso meio. Senhor, que nós saibamos reconhecer quando eles entrarem por essa porta, nós estejamos prontos para colhê-los, recolher frutos para a vida eterna. Senhor, abençoe as nossas vidas, guarde essa palavra no íntimo do nosso ser, dos nossos corações, que nós possamos pô-la em prática, porque essa é a melhor comida que nós podemos comer, praticar a obra do Senhor em nossas vidas, pregarmos o arrependimento àqueles que estão perdidos, àqueles que ainda não te conhecem. Abençoe a vida desses meus irmãos, Pai, abençoe a semana de cada um deles, coloque de maneira clara essa oportunidade para que eles falem do Teu nome a pecadores, que eles tenham uma semana bendita,
um trabalho abençoado, abençoe seus lares, Senhor, suas famílias, e que nós possamos estar aqui sempre reunidos no Teu nome, para Lhe adorar, para proclamar a Tua santa palavra. Senhor, é a nossa oração e súplica que fazemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém. O culto está encerrado, irmãos. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe.